O assassinato da juíza Patrícia Acioli, a pacificação da favela da Rocinha, as tragédias de Realengo e São Caetano do Sul são alguns dos destaques policiais do ano de 2011. Nós vamos viver juntos aqui a memória de um resumo. Veja. 2011 foi marcado por vários ataques a caixas eletrônicos em todo o país. O delito virou o crime da moda, principalmente no estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e setembro, ocorreram mais de 700 casos só na capital paulista. Cerca de 30% dos ataques foram feitos com explosivos. No restante, os criminosos usaram brocas e maçaricos. Para tentar conter a situação, os bancos passaram a utilizar um dispositivo que, quando o caixa é violado, ele aplica um jato de tinta rosa nas notas. As cédulas, então, perdem o valor legal e podem ser rastreadas pela polícia. O Banco Central estima que mais de 75 mil cédulas manchadas ainda estejam em circulação no Brasil. Um crime que chocou o país. Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, entrou na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio, e matou 11 crianças. Outras 18 ficaram feridas. Elas tinham entre 12 e 14 anos. Wellington era ex-aluno da escola e não tinha antecedentes criminais. Ele conseguiu acesso fácil, alegando que faria uma palestra na instituição. O sargento Márcio Alves, da Polícia Militar, fazia uma ronda na região e foi acionado por um aluno. O policial conseguiu atirar em Wellington, mas ele acabou cometendo suicídio antes de ser preso. 5 meses depois, outra tragédia parecida com a de Realengo aconteceu em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. No dia 22 de setembro, o menino David Mota Nogueira, de apenas 10 anos, atirou contra a professora Rosileide Queiroz de Oliveira e logo em seguida atirou na própria cabeça. O crime ocorreu na Escola Municipal Professora Alcina Dantas Feijão. Tanto a professora como o estudante foram socorridos com vida. Mas o menino não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia. David estava no 4º ano do ensino fundamental e, para cometer o crime, utilizou a arma do pai, o guarda municipal Milton Evangelista Nogueira. Na madrugada do dia 12 de agosto, a juíza Patrícia Acioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi assassinada dentro do próprio carro com 21 tiros. O crime ocorreu entre a Ponte do Timbal e a Rua dos Corais, em Piratininga, muito próximo da casa da magistrada. Segundo informações da polícia, os tiros foram disparados por 2 homens que estavam numa moto. A juíza era conhecida por sua atuação rigorosa e tinha um histórico de julgar vários casos contra policiais com desvio de conduta. Ao todo, 11 PMs foram denunciados pelo Ministério Público como participantes do assassinato de Patrícia Acioli. Entre eles, o tenente-coronel Cláudio de Oliveira, apontado como mentor do crime. Poucos dias antes da ocupação da favela da Rocinha, o traficante Nem, chefe do tráfico na região, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A operação ocorreu na madrugada do dia 10 de novembro. Antônio Francisco Bonfim Lopes estava escondido no porta-malas de um carro, parado em uma blitz por estar com a suspensão rebaixada. Os policiais pediram para revistar o carro, mas os 3 homens que estavam no veículo se recusaram e ofereceram R$1 milhão para serem liberados. Nem estava no comando da Rocinha desde outubro de 2005 e movimentava cerca de R$3 milhões por mês com o tráfico de drogas. A favela da Rocinha, a maior da América Latina, foi ocupada na madrugada do dia 13 de novembro pelas forças de segurança do Rio de Janeiro e por fuzileiros navais da Marinha. Os policiais avançaram pelas principais vias de acesso da comunidade, enquanto os tanques do Exército e os anfíbios da Marinha se posicionaram na entrada. Com cerca de 3 mil homens nas ruas, a operação ocorreu sem um só tiro. As favelas do Vidigal e da Chácara do Céu também foram ocupadas. E, pela primeira vez, a população pôde ver a bandeira do Brasil ser hasteada na comunidade. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o advogado, eminente advogado, Dr. Arles Gonçalves Júnior.
O que tratou, o que mais esse ano foi mais importante lá? Nós tratamos as questões aqui em São Paulo da reestruturação da Polícia Civil, a questão do aumento salarial, as modificações que a Polícia Civil fez no atendimento aqui no DECAP com a criação das centrais de polícia judiciária e das centrais de flagrante, aonde a Delegacia Geral de Polícia mudou a dinâmica de atendimento da população e assim, segundo o entendimento da Delegacia Geral, e é o objetivo desse projeto, que o cidadão comum que vá a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência consiga fazê-lo em 20 minutos. Não fique mais esperando sentado lá horas e horas. Exatamente, Ney. O que aconteceu? Está sendo implantado, não está ainda na cidade toda, mas está sendo implantado em partes da cidade e será depois colocado na cidade toda. As centrais de flagrantes é para onde a Polícia Militar, ao prender o cidadão em situação de flagrante delito, cometendo o crime, vai para essa central. Porque a lavratura de um flagrante demora muito tempo, 8, 9, 10 horas, dependendo da quantidade de pessoas, de arma, de situações que envolveram aquele roubo. Ou outro determinado tipo de crime, se for tráfico de entorpecente, tem que fazer laudo, tem que esperar o IC fazer laudo de constatação, tudo isso demanda muito tempo. E no sistema anterior, o cidadão ficava ali aguardando para fazer um boletim de ocorrência de furto de um relógio, por exemplo, ou de um celular, 8, 9, 10 horas, porque o flagrante estava sendo feito. Ocupava todo aquele tempo. Exatamente. Então, hoje nós temos um local para atendimento de flagrante e um local para atendimento do cidadão. E a Delegacia Geral também está ampliando as situações em que se pode fazer boletim de ocorrência através da internet. Então, com esse trabalho sendo desenvolvido, o cidadão de São Paulo certamente não terá mais que ficar. Em alguns casos não terá obrigação de ir. Naqueles casos que terá que ir, não precisará ficar horas. Posterior, pode marcar. Bom, você pode fazer o boletim de ocorrência 30 dias após o fato. Tem até 30 dias. Então, essa situação vai minimizar muito essa sensação de insegurança da população. Eu conversei com o doutor Ares várias vezes lá na TV Justiça de Brasília e, doutor Ares, tem um assunto aí que está me deixando, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel nesse negócio da droga. A única coisa que me deixa mais tranquilo é a ação do doutor Malheiros. Eu vou dizer para o telespectador, aqui em São Paulo tem um desembargador de uma família conhecida, ele chama doutor Malheiros. E ele é Antônio Carlos Malheiros. Antônio Carlos Malheiros. E ele é o juiz de uma vara da infância e da juventude que pertence ao TJ, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, negócio de criança, adolescente, adoção, e tem que passar na mão dele. Eu tenho um carinho especial por esse senhor, porque eu achei ele uma figura tão carinhosa. E há pouco tempo ele colocou 15 juízes lá na Cracolândia para conversar com os meninos. Não intimida os meninos, não ameaça, só conversa devagar. E agora a presidente Dilma fez um projeto aí, uma campanha sobre drogas, que dizem inspirado aqui no que se faz em São Paulo. Como é que está essa situação toda de drogas e essa experiência paulista? Eu acho uma experiência muito boa, Ney. Quando eu assumi a presidente da Comissão de Segurança Pública em janeiro do ano passado, eu criei um projeto chamado Cracolândia, dentro da comissão. A comissão filmou a Cracolândia durante 2 meses, nós entrevistamos várias pessoas, vários usuários, para entender como eles chegaram lá. E nós estamos desenvolvendo um trabalho, conversando com os órgãos públicos, já conversei inclusive com o Ministério Público, com a magistratura, com as 2 polícias, porque eu entendo o seguinte, o trabalho do Dr. Malheiros, ele visa o menor. Mas hoje nós temos na Cracolândia, no centro, que tem várias Cracolândias, infelizmente, na cidade de São Paulo. O negócio é mais amplo. A central nós temos hoje mais ou menos 2.000 usuários dia. Porque o senhor falou uma coisa muito importante, não é só criança, não. De criança a idoso. É idoso. E aí, qual é a minha tese, a tese da Comissão de Segurança Pública? Que nós façamos uma internação compulsória desses maiores de idade, porque eu entendo que eles não têm mais condição de decidir por si. Eles são escravos da droga. Algumas entidades de direitos humanos me procuraram e falaram, doutor, mas o senhor está cerceando o direito de ir e vir desse cidadão, o direito dele de escolha. Eu falei,
o primeiro direito que deve ser preservado é o direito à vida. E da forma que essas pessoas estão, Ney, abandonadas lá, elas estão lá esquecidas para morrer. Se nós, sociedade, não fizermos nada, esse pessoal vai morrer. Não, o senhor tem plena razão. Eu também defendo essa tese da... Agora tem que ter o tratamento adequado. Né? Eu defendo essa tese da prisão compulsória, por uma única razão. Internação, não prisão. Internação. Internação. O senhor sabe porque veja o senhor, eu vou dar um exemplo aqui de 30 segundos, que o tempo aqui é do senhor, não é meu. O negócio aqui é o seguinte, suponhamos que agora o senhor João Sorocaba, ou William, ou a Nakassato, esteja no 4º andar de um prédio dizendo assim, estou cansado da vida e vou pular. Aí, dali um pouquinho, chega lá a cobertura da televisão. Aí faz um carnaval. Pula, não pula, tem gente que torce, tem gente que não torce, aí vai o corpo de bombeiros. Aí vai um policial especializado, de rapel, desce lá, coloca a sua vida em perigo para salvar aquela pessoa, agarra a pessoa, desce, o povo aplaude aqui embaixo. Ora, foi um impedimento compulsório. Sim. Impediu que o sujeito se matasse. Tá perfeitamente. O Estado, Ney, não pode virar as costas para aquelas pessoas e deixar elas morrerem, que é o que está acontecendo. Elas vão definhando até morrer. Porque elas não têm sequer condição de decidir sobre o ir e vir. Exatamente. Então eu penso, nós precisamos defender o maior bem que elas têm, a vida. Colocá-las em locais adequados para fazer o tratamento. E digo mais, Ney, nós temos que tratar, após o tratamento, nós temos que treinar essas pessoas para que elas voltem a ser produtivas. Não tem outra forma. Elas têm que voltar a trabalhar. E trabalhando, fazendo treinamento, alguns têm profissão, outros não. Então, feito isso, vamos buscar na iniciativa privada locais para que elas possam trabalhar. E aí, então, você faz a desintoxicação, faz o treinamento profissional, arruma um emprego para essa pessoa e ela volta a ter cidadania. Nós estamos tratando com pessoas doentes. Exato. Essas pessoas têm que ser tratadas multidisciplinarmente pela medicina e pelo direito. Exatamente. Então, nós temos, a polícia faz a parte dela, atua fortemente na Cracolândia, prende todo dia traficante, só que o que acontece, Ney? Para a polícia prender um traficante, ela precisa produzir prova contra ele. Então, faça uma investigação durante um determinado tempo, produz imagem, foto, vídeo, e aí vai e dá o flagrante e prende o traficante. 1 hora depois tem outro no lugar dele. Substituindo. Aí tem que fazer tudo de novo, que demora às vezes mais de um mês, que as dificuldades são grandes, e aí então a polícia hoje enxuga gelo. O que nós precisamos fazer? Atacar, no bom sentido, o usuário. Porque se você não tiver o usuário, você não tem vendedor. Não precisa ter o traficante. Então precisa. Com relação às imagens aparecidas aí, eu acho que essa prisão do NEM, ela tem relevância no país todo. Porque o crime organizado, na apreensão na Rocinha, nós conseguimos ver inúmeros fuzis, drogas de vários tipos, inclusive o crack que não existia no Rio de Janeiro. E a Polícia Federal identificou recentemente, Ney, que maconha e crack no Rio de Janeiro vem de São Paulo. Então foi diagnosticado o elo de ligação entre o crime organizado daqui com o crime organizado de lá. Isso é uma coisa muito complicada, uma coisa muito perigosa. Então eu acho que a polícia tem atuado, mas nós vimos também vários CDs piratas, coisas piratas apreendidas também na Rocinha. Então o que fica também para a população, comprem as coisas em lugar correto, em loja, com nota fiscal, entendeu? Não compra produto pirata, porque o produto pirata está ligado ao tráfico. Está ligado a uma série de situações do crime organizado. E ao você comprar um produto pirata, você está fornecendo dinheiro para que essas pessoas façam inúmeros crimes que vão acabar chegando à sua própria família.